Olá, meu nome é Paulo Machado, sou advogado criminalista há 26 anos, professor de Direito Processual Penal, Prática Jurídica Penal e Deontologia Jurídica há 23 anos. Neste vídeo, vou conversar um pouquinho com vocês sobre a primeira audiência criminal, como não travar nessa audiência. Bom, depois de muitos anos atuando na área criminal, eu posso falar isso para vocês. Mas confesso que o início é sempre do mesmo jeito para todos os advogados. Realmente o início ele nos traz muitos desafios diferentes, porque os desafios eles nunca vão parar. A advocacia é um desafio por dia, digamos assim, não é? Bom, pessoal, mas você que está se preparando para fazer a sua primeira audiência, é óbvio que você tem de conhecer bem o processo em todos os seus detalhes. É importante a gente ter em mente que muitas das vezes o juiz ou o promotor, a juíza ou a promotora, eles podem estar tendo contato com o processo pela primeira vez. Então, o advogado, ele chegando a uma audiência conhecedor de todos os detalhes daquele processo, isso acaba sendo realmente uma grande vantagem. Não é verdade? Bom, lembrando que, ainda que você sinta que o juiz ou o promotor desconheçam o teor do processo, é importante a gente sempre agir com ética e mostrar que com o seu conhecimento, tanto do direito quanto daquele processo, você não está querendo induzir ninguém a erro. Isso é uma questão ética muito importante, não é? Você ser ético com o seu cliente, ser ético com o juiz, ser ético com o promotor. O advogado só tem a ganhar com isso. Essa é a grande verdade. Bom, então, além de conhecer bem o processo em todos os seus detalhes, é importante bem conhecer o direito, as teses que você vai utilizar naquele caso. Até porque pode ser que as alegações finais sejam feitas oralmente. E aí você tem de estar com tudo isso preparado para poder expor as suas alegações finais. Se possível, até pode levar lá por escrito um rascunho e complementar com detalhes que aconteceram ali naquela audiência, com as oitivas das testemunhas, com o interrogatório do réu ou dos réus, não é isso? Bom, um terceiro tópico, uma terceira dica, digamos assim, é você levar as perguntas preparadas para a audiência, se possível por escrito. Eu faço isso até hoje, com 26 anos de advocacia criminal. Eu penso, inclusive, você deve fazer isso, pensar em quais perguntas a outra parte pode vir a fazer. Seja a outra parte, o Ministério Público, seja o advogado assistente de acusação, ou seja, o advogado do réu, se você estiver pela assistência de acusação, seja o advogado do querelante, o advogado do querelado. É o que a gente fala sobre teoria dos jogos, não é? Você trabalhar aquele processo pensando no que a outra parte pode fazer. Inclusive, você pode se perguntar, o que eu faria se eu tivesse na parte do lado da parte contrária, né? Bom, uma outra quarta dica aqui é você fazer um interrogatório simulado com o seu cliente no seu escritório antes da audiência. Agora, tome cuidado em relação às testemunhas. Você não pode ficar instruindo a testemunha a falar de um jeito ou de outro, não é? Se eventualmente você for estar com as suas testemunhas, é importante adverti-las. Olha, você está aqui para falar a verdade. Inclusive, se isso for perguntado em audiência pelo juiz ou pelo promotor, é importante que você diga, não, eu estive com o advogado sim, e ele me orientou a falar a verdade. Porque vejam só, já aconteceu de um juiz pegar de surpresa, o senhor estava conversando, perguntar para o réu, o senhor estava conversando ali com a parte contrária, ou com, melhor dizendo, com um advogado, enfim, vocês estavam conversando no corredor e a testemunha olhar para o advogado, olhar para o juiz, ficar sem responder, então já advirta, não, você pode responder isso naturalmente, estava sim conversando no corredor, estive no escritório, né? E você já alertar para que isso não vire uma situação constrangedora na audiência, tá? Bom, uma quinta dica, assista a algumas audiências naquele mesmo juízo, se possível. Você vai entender lá um pouco de como trabalha aquele juiz, aquela juíza, aquele promotor, aquela promotora. E uma outra dica, sexta dica, embora isso não seja um problema
procure saber antes em qual lado da mesa você irá se posicionar. Eu já me deparei com situações, isso você pode resolver até na audiência, você pode ficar em pé até o juiz falar, não, o senhor sente aqui desse lado. Porque eu já passei por uma situação, já presenciei, em que a assistência de acusação, o advogado da assistência de acusação, não sabia onde sentar. E aí isso virou um grande problema. Porque dali passou a ser um constrangimento e aí começou-se uma discussão com outro advogado e com a juíza, uma questão que poderia ter sido solucionada com maior tranquilidade, acabou virando uma discussão, enfim, a ponto de ser expedido ofício para a OAB, o advogado no juiz, na corregedoria contra a juíza, no caso era uma juíza, né? Então, enfim, se você pudesse chegar e tornar aquilo um ambiente tranquilo, é bem provável que o decorrer daquela audiência também corra com a maior tranquilidade, tá? Bom, pessoal, então eu vou encerrando esse vídeo por aqui, reforçando 2 dicas essenciais. Conhecer bem o direito e conhecer bem o processo é o sinal de você fazer aí uma grande audiência. Tá bom? Então desejo a todos vocês aí muito sucesso na advocacia de vocês.